Já pensou no impacto que a inteligência emocional pode ter na sua família? Bom, já falamos que a inteligência emocional é a capacidade de reconhecer e gerenciar as emoções. Bom, através da inteligência emocional, nós, além de reconhecermos as nossas emoções, também aprendemos a lidar com a emoção do outro. Isso, no contexto familiar, significa dizer que nós precisamos lidar com discussões e com conflitos de forma tranquila. Saber comunicar de forma eficaz e manter empatia nessas relações. Bom, já falamos em outros vídeos sobre os pilares da inteligência emocional, como autoconhecimento, motivação, habilidades sociais, e nesse contexto familiar também precisamos utilizar esses pilares. Bom, aí vai ser preciso reconhecer suas emoções, respeitar a emoção do outro e assumir o autocontrole através de técnicas de respiração. Também você precisa da habilidade social dentro da sua família, onde você precisa respeitar os sentimentos e ouvir aquilo o que o outro tem para dizer. Bom, agora vamos estar falando sobre várias fases de pessoas dentro da sua família e você vai captar isso e adaptar para a sua realidade. Na casa que tem crianças, por exemplo, você precisa se atentar que é uma fase onde está um desenvolvimento emocional muito intenso, mas cabe aos adultos da casa ensinar a criança a se expressar de forma mais clara e você ainda pode orientar essa criança a criar e ter empatia e paciência quando ela quer alguma coisa. Ela ainda está em desenvolvimento, mas cabe aos adultos da casa fazer esse acompanhamento e esse ensinamento à criança. É preciso que o adulto ajude a criança, por exemplo, a nomear suas emoções, reconhecer quando está triste ou com raiva e lidar com situações onde ele está muitas vezes zangado e muito bravo porque não está na hora de brincar e ele quer brincar. Então isso precisa ser esclarecido e ensinado à criança com muita habilidade e paciência. E é bom lembrar que ensinamos através do exemplo. E se você tem aplicado o autocontrole emocional, essa criança vai estar aprendendo com você. Quando você faz, você está ensinando a criança. Aliás, ensinamos muito mais com aquilo que fazemos do que com aquilo que falamos. A criança também precisa entender que aquele espaço é um espaço de acolhimento, onde ela pode se expressar e que os seus sentimentos serão respeitados. A criança aprende observando, por isso, mantenha a calma, porque ele vai estar olhando para você. Se em situações difíceis você consegue se controlar. Se você lida com adolescentes, por exemplo, em sua casa, se é uma casa que tem adolescentes, você precisa aprender a ouvi-lo sem julgamento. Ajude também o adolescente a lidar com a frustração. Ensine para ele que
num momento de raiva ou que algo deu errado, ele pode criar momentos agradáveis, como fazer algo que gosta, ter um hobby, praticar um esporte, por exemplo. Isso vai ajudar o adolescente a lidar com suas emoções e frustrações. Você também pode ajudar o adolescente a desenvolver a autoconsciência, perguntando para ele, por exemplo, o que aquela determinada situação o fez sentir. E você precisa ajudá-lo a trabalhar com esse momento de raiva, frustração, tristeza e outras situações que o adolescente pode vir a ter. Então, incentive esse adolescente a questionar suas próprias emoções e refletir o que ele pode fazer para resolver aquilo de uma melhor forma. Bom, e agora é a hora de lidar com os jovens e adultos dentro de uma casa. Nós sabemos que os desafios, principalmente dos jovens, estão muito ligados à carreira profissional, a relacionamentos e até mesmo à busca da identidade. O que você deve fazer com esse adulto ou esse jovem? Ouvir as suas necessidades sem julgamento. Ajude essa pessoa a entender a importância do equilíbrio emocional. Se for preciso, dê algumas dicas, mas deixe que o outro resolva seus próprios problemas e questões. Afinal de contas, todos precisam saber lidar com os momentos da sua vida. Você apenas fica por perto, apoiando e incentive-o, por exemplo, lidar melhor com os relacionamentos de trabalho, fazer a regulação emocional e diga para ele que é essencial saber lidar com as emoções, seja na família, seja no trabalho ou até mesmo no espaço de educação, como escolas, universidades, por exemplo. Já os adultos entre a fase dos 30 aos 60 anos estão em uma fase onde estão criando seus filhos, estão sob a pressão ainda talvez profissional para algumas pessoas, e você pode estar aprendendo a lidar com essas pessoas no convívio familiar. Você então precisa apoiar essa pessoa, né? Quando ela vier falar com você, você diz para ela, isso vai passar, isso é só um período, é só um momento, e você então vai ajudar essa pessoa a reduzir muitas vezes a tensão que ele está sentindo. Você também pode ajudá-lo, quem sabe, em algumas tarefas para que isso fique mais fácil para ele. Então você pode se disponibilizar a ouvir essa pessoa, oferecer também, quem sabe aí, uma ajuda em suas tarefas para que esse peso fique um pouco mais leve. Você também pode sugerir para essa pessoa técnicas para que ela possa regular suas emoções, como a respiração, como a conversa efetiva e muitas outras ferramentas que podem o ajudar nesses momentos difíceis, como criar filhos, levar filhos para a escola. Às vezes é uma dificuldade com um filho ou outro que se rebelou, por exemplo. Isso é preciso que você ajude essa pessoa a encontrar uma solução, ao invés de apontá-lo e julgar. Você pode sim oferecer uma ajuda, mas cuidado para você não se intervir na vida, né? Nas questões da outra pessoa. Cuidado também com isso. Bom, e agora chegou a hora de aprender a lidar com as pessoas da terceira idade na sua família. Bom,
é uma fase onde essa pessoa vai precisar se adaptar, muitas vezes com novos desafios e até mesmo questões relacionadas à saúde. Por isso, você precisa se mostrar amável e ouvir o que esse idoso quer falar. Ouça, porque com certeza ele terá muitas coisas para falar, muitas histórias a compartilhar, e você vai utilizar-se da inteligência emocional para estar aprendendo a lidar com esse idoso dentro da sua família. Uma outra questão para os idosos é o tempo, às vezes, ocioso. Então, incentive-o a praticar alguma atividade que ele gosta. Isso vai preencher o seu tempo, além de ajudá-lo a criar novos vínculos de amizade, além de ajudar na autoestima do idoso. Incentive-o, por exemplo, a participar de novos grupos, fazer cursos online e muitas outras coisas para que ele se sinta melhor. Utilize a inteligência emocional para lidar com os idosos da sua família. Bom, eu acredito que você tenha gostado das dicas práticas aqui para lidar com crianças, adolescentes, jovens, adultos nessa primeira fase e da segunda fase, e também lidar com os idosos. Você viu que a inteligência emocional, o autoconhecimento, as habilidades sociais, a motivação, que são pilares da inteligência emocional, podem nos ajudar a ter relacionamentos em família mais saudáveis. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo vídeo, se Deus assim permitir. Tchau, tchau. Ela era uma lagarta.